Vamos começar falando de gratidão. A paz do Senhor Jesus, povo abençoado. Eu gosto de ser grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim e eu aconselho a você que seja grata também ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você. Agradeça por cada detalhe, né? Agradeça por cada momento ruim. Sim, agradeça pelos momentos ruins também, porque afinal de contas, traz aprendizado para a nossa vida. É a gente que escolhe se quer murmurar ou adorar em meio à provação. Enquanto você adora em meio à provação, você se edifica com aquela situação. Agora, quando você começa a murmurar, você não vê o que você tem que aprender com aquilo, né? Então, em nome de Jesus, que você e eu sejam pessoas gratas e que a gente veja tudo o que Deus quer nos ensinar através dos momentos difíceis e tudo o que a gente deve aprender e ensinar com todas as situações que existem na nossa vida. Vamos fazer um momento de oração. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu imenso amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela provisão. Senhor, queremos agradecer pela nossa família, queremos agradecer pela salvação, pela libertação. Queremos agradecer, Senhor, porque podemos falar contigo, Senhor. Obrigada. Obrigada por nos permitir te chamar de Pai. Pai querido, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ações, falhas e pensamentos. Pai, apresento a Ti minha família, apresento a Ti minha vida, a vida dessa pessoa que está assistindo, a vida dessa família também, dessa pessoa que está assistindo, a vida de cada cristão que tem clamado pelo Teu nome em todo o mundo, Senhor. Eu clamo pela vida da humanidade, Senhor, que o Senhor se revele a cada um, em nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração toda a palavra lida aqui e que Ele venha revelar para a gente tudo o que a gente precisa saber com relação ao reino do céu. Eu peço que o Senhor nos dê total discernimento da Tua palavra, entendimento, que a gente venha praticar tudo o que Jesus está nos ensinando. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Corra lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É muito importante que a gente leia. No livro de Lucas, capítulo 8, do 1 ao 3, está dizendo que aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Jesus andava junto com os 12 discípulos e essas mulheres ajudavam ele, contribuindo com seus bens. Do versículo 4 ao 8, quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábolas: Um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio do espinho, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo 11, ele explica a parábola. Antes do versículo 11, vamos ler aqui o versículo 9 e o 10. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram: O que significa essa parábola? Jesus respondeu: A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Do 11 ao 15, Jesus explica a parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que eles crendo sejam salvos. Estes que ouvem a palavra e vem o diabo e tira a palavra do coração dessa pessoa, essa pessoa é que foi plantada à beira do caminho.
E o diabo só consegue tirar a palavra do coração da pessoa porque não está enraizado. No versículo 13 está dizendo que os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não tem raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação eles se desviam da palavra. Quer dizer, eles acreditam na palavra, mas na hora que vem os momentos ruins, os momentos difíceis, as perseguições, eles abandonam a palavra e abandonam a caminhada. No 14 está dizendo que a parte que caiu entre espinhos são os que ouvem a palavra e quando passam os dias, eles são sufocados com as preocupações e a riqueza e os prazeres desta vida. Quer dizer, ouviu a palavra, mas não consegue praticar ela por causa das coisas terrenas. No 15 está dizendo que a parte que caiu na terra boa, ainda no 14 está dizendo que os frutos não chegam a amadurecer. Então, o fruto que essa pessoa dá nem frutifica mais, né? Essa pessoa não consegue continuar na caminhada cristã. No 15 está dizendo que a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra e frutifica com perseverança. Aqueles que ouvem a palavra, pratica, é o construído numa rocha e esses é o que é uma terra fértil. Que você seja uma terra fértil e eu também, para que toda a palavra que nós estamos ministrando aqui, ministrada pelo Espírito Santo, ministrada por mim, ministrada por outras pessoas, venha para o nosso coração e que o nosso coração seja uma terra fértil que frutifique até 100 vezes mais. No versículo 16 ao 18 está dizendo que ninguém, depois de acender uma lamparina, cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que estejam vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser reconhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Que Jesus está falando sobre nós, sobre a nossa luz, sobre sermos Jesus. Jesus, naquele momento, era a luz. Jesus, naquele momento, era a luz. E ele estava ali para clarear para aquelas pessoas. Hoje, nós somos luz. Cada um de nós temos um chamado específico. O Espírito Santo te revelará, se ele ainda não revelou, qual é o teu chamado. Mas o principal chamado que todo cristão tem é de levar a boa nova e falar sobre os benefícios que Deus fez na sua vida. A partir do momento que a gente conhece Jesus, é cristão. Cristão é aquele que segue os exemplos de Cristo. A partir desse momento, a gente já tem uma gratidão muito grande no coração. Então, a gente tem gratidão até pelo simples não. Não foi simples o fato de Deus tirar eu da minha vida que eu tinha antes. É a mesma coisa, não é simples o fato de Deus tirar você da escuridão e trazer você para a luz. Então, este fato já é importante, já é suficiente para você professar a tua fé e falar desse feito de Deus na tua vida. Tirar você da situação que você estava antes para colocar você com salvação no reino de Deus. Então, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou salva mediante a cruz, mediante a graça de Jesus, claro, porque Deus foi maravilhoso e enviou Jesus para me salvar e por isso eu sou salva. E você também. Então, eu já tenho motivos para falar de Deus para as pessoas. Eu já tenho motivo para falar de Jesus, do Espírito Santo, eu já tenho. Mas algumas pessoas têm outro tipo de chamado e precisam exercer esse chamado. Você é uma luz e precisa que os outros te vejam, né? Então, é disso que ele está dizendo. Aí ele está dizendo, ao que tem, vai ser mais dado. Agora, aquele que não tem, até o que ele acha que tem vai ser tirado. O que ele está dizendo? Aquele que tem o chamado, tem o talento, tem o dom e exerce esse dom, ele vai ganhar ainda mais. Ganhar mais dom, vai ser mais ungido, vai ser mais capacitado. Agora, aquele que não tem e acha que tem, até o que ele tem vai ser tirado. É isso que ele está dizendo aqui. Você é luz e precisa estar num lugar onde as pessoas possam te ver. Que você seja luz por onde você passar
e que você não se esconda. Deixe que Jesus fale através da tua vida. No versículo 19 ao 21 está dizendo que a mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhes comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e ela quer ver você. Jesus, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Foi o que Jesus disse. Estava lá fora a mãe e os irmãos dele. Alguém chegou perto dele e falou sobre o que estava acontecendo, e ele falou: vocês que ouvem a minha palavra são meus irmãos e minha mãe. Versículo 22 ao versículo 25. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco e em companhia de seus discípulos, ele disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os seus discípulos o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas lhe obedece? Glória a Deus, aleluia, Jesus. É esse Jesus que a gente serve, né? Ele acalma a tempestade, provê, multiplica, cura, liberta, coisa linda. Jesus é maravilhoso. Do versículo 26 ao versículo 39, então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem, de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo. Sentaram aos pés de Jesus e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Aqui nesses versículos que a gente leu, veja que Jesus libertou aquele homem estava cativo. Mas, como sempre, as pessoas não viram a bênção, né? Viu a maldição, a parte ruim. Eles ficaram com tanto medo, atemorizado ali pelo acontecido, que não enxergaram a maravilhosa bênção que foi que Jesus fez. Jesus curou aquele endemoniado, tirou dele o demônio e ele pôde ser livre. E Jesus poderia fazer mais maravilhas ali naquele lugar, porque ele podia, né, curar, libertar, restaurar. Mas o povo não deixou, mandou ele embora. Quem faz isso? Manda Jesus embora. O médico dos médicos, o libertador, o provedor, embora de perto da gente, né? A gente não pode fazer isso. Então, assim, faça com que Jesus permaneça sempre perto de você, para que ele venha curar e libertar tudo que tem que ser liberto na tua vida. E aqui Jesus manda ele voltar para casa. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus falou: não, volta para casa e conta tudo o que aconteceu. Então, com certeza, esse homem que foi liberto desse cativeiro, né, que era o demônio que estava nele, esse homem com certeza foi para casa, falou para a família e a família também. Muitos da família dele, muitos
da parentela dele, muitos do que o ouviram, se converteram para a honra e glória do Senhor. Então, ele virou um pregador do evangelho, contando tudo o que Jesus fez na vida dele. Glória a Deus. Que assim seja na nossa vida, que a gente conte tudo o que Jesus fez na nossa vida. No versículo 40 ao 42 está dizendo que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois ele tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por detrás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele, como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz. E aí, enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, da menina, né, que estava muito enferma, quase morrendo. E gritou para ele e falou: olha, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chore, ela não está morta, mas dorme. E eles riam de Jesus, porque sabiam que a menina estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou. Jesus mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Mas Jesus advertiu eles que não contassem isso a ninguém. Era inevitável que eles não contassem, né? Provavelmente contaram. Então, aqui, nesses últimos versículos que a gente leu, o chefe da sinagoga pediu que Jesus fosse lá, porque a filha dele estava morrendo. E no caminho, Jesus estava indo para a casa desse chefe da sinagoga, uma mulher saiu e tocou na orla de Jesus. E quando ela tocou na orla de Jesus, ela foi curada imediatamente. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? E ela não falou, ninguém falou, e ele perguntou. E alguém respondeu, aqui está dizendo que é Pedro: Senhor, a multidão te aperta. Aí ele falou: não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. E aí ela falou: fui eu. E aí ela fala: fui curada de uma enfermidade. Provavelmente ela contou para Jesus o que tinha acontecido com ela ali. Ela foi curada de uma enfermidade há 12 anos, vivia com fluxo de sangue, uma hemorragia que não parava. Já tinha gastado dinheiro com médicos, mas não tinha sido curada. Por quê? O nosso médico é o nosso Jesus. Então, o que acontece? No meio do caminho, depois dela ser curada, Jesus falou: a tua fé te salvou. Mais uma vez, Jesus falou que é a fé, mediante a fé. E Jesus foi caminhando. Quando Jesus estava caminhando, chegou um dos servos do chefe da sinagoga e falou: não precisa mais atormentar o mestre, porque tua filha morreu. E Jesus falou: não temas, apenas creia. Então, mais uma vez, ele falou sobre acreditar, sobre fé. E quando chegou lá, ele ressuscitou a menina. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Jesus que a gente serve. O Jesus que ressuscita, o Jesus que cura, liberta, restaura, provê, salva, sara. Que a gente continue acreditando nesse Jesus, tendo fé. Aqui acaba o capítulo 8 do livro de Lucas. Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a confiar no Senhor. Aquele que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Não teme a sequidão, porque está plantada junto ao ribeiro, ainda que seque,
ainda que venha o tempo ruim, ela não vai morrer, porque vai ter renovo, está plantada junto ao ribeiro. E o nosso ribeiro é Jesus, e nós somos essa árvore. Não vai parar de dar renovo, porque Jesus é a nossa fonte inesgotável. Deus abençoe você e toda a sua família. Fica com Deus até o próximo vídeo. Amo vocês em Cristo Jesus.